Olá, está começando mais um programa Cirurgia Plástica Sem Segredo com o Dr. Pablo Huber e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema que as mulheres ainda têm muitas dúvidas. Tudo bem, doutor? Olá, Sabrina, tudo bem? Olá a todos. É um prazer estar aqui de novo hoje falando sobre mamoplastia redutora e mastopexia, que são aí dois procedimentos de cirurgia plástica muito procurados pelas mulheres, né? As mamas acabam tendo uma influência bem importante do processo de envelhecimento e das gestações, oscilações de peso na vida da mulher e acabam sofrendo alterações, principalmente a queda, né? Então, a cirurgia de mastopexia tem o objetivo de reposicionar as mamas, né? E a mamoplastia redutora é uma cirurgia, como o próprio nome diz, né? É uma cirurgia que objetiva reduzir as mamas. Existe uma condição chamada hipertrofia mamária. Algumas mulheres têm mamas muito grandes, anormalmente grandes, né? Isso acaba gerando prejuízos de ordem física e psicológica, né? Muitas queixam de dores nas costas, têm dificuldade para a prática de atividades físicas ou para a escolha de determinadas roupas, por causa do volume mamário excessivo. Então, a cirurgia de mamoplastia redutora é a cirurgia que reduz as mamas. Os dois procedimentos, na verdade, são muito parecidos, né? O princípio técnico dos dois, na maioria das vezes, é o mesmo, só o objetivo, né, que vai ser um pouco diferente. No caso da redução mamária, o objetivo vai ser reduzir volume e acabar levantando a mama também. E na cirurgia de mastopexia, o objetivo principal é levantar a mama, certo? Então, algumas mulheres naturalmente têm mamas mais caídas, é um quadro que a gente chama de ptose mamária, ptose quer dizer a queda da mama. E algumas mulheres, pelas condições de vida, como oscilações de peso, envelhecimento ou gestações, também acabam sofrendo com mamas caídas após passar por esse processo. Pode colocar a imagem número 1, Kleber, por favor? Então, esse quadrinho ilustra o que seria uma mama normal, ali bem à esquerda, né? E a próxima imagem mostra uma mama com pseudoptose mamária, certo? Que a mama, ela aparenta caída, ela já está baixa, mas o mamilo está ainda acima do nível do sulco inframamário. Mais adiante, a gente vê uma ptose grau 1, na terceira imagem, que o mamilo está ao nível do sulco inframamário. A próxima é uma ptose grau 2, que o mamilo está abaixo do nível do sulco inframamário, e na grau 3, além de estar abaixo do nível do sulco inframamário, o mamilo é voltado inferiormente. Sulco inframamário é aquela preguinha natural que as mulheres têm embaixo da mama. Então, esse é o quadro de ptose mamária, que é tratado pela mastopexia. E nos casos de pacientes que têm mamas grandes, que têm hipertrofia mamária e querem fazer a redução, elas quase sempre têm uma ptose mamária associada. Então, ela acaba fazendo, por tabela também, a mamoplastia redutora é uma cirurgia de mastopexia também. Pode voltar para a gente, Kleber? Então, quando você fizer uma mastopexia ou associar as duas, pode-se usar a prótese mamária para preencher ou ajudar a levantar? Então, a utilização de implante mamário hoje ela está largamente disseminada aí no contexto de cirurgia plástica mamária, né? Antigamente o implante era utilizado apenas nas pacientes que tinham tinham mamas pequenas e queriam aumentar, né? Hoje não, hoje a paciente que vem fazer a mastopexia, muitas vezes ela pode aumentar a mama, se ela estiver insatisfeita com o volume, ela pode manter o mesmo volume, ou pode, nos casos de pacientes com hipertrofia mamária, ela pode também fazer uma redução mamária, certo? E colocar um implante mamário. É uma coisa que parece até contraditório, mas nesses casos o que é feito? Por exemplo, a paciente tem uma taça de sutiã 48, 50, uma mama bem grande, e ela deseja ter um 42. A gente faz transitoriamente durante a cirurgia uma redução maior do que a desejada pela paciente, digamos a gente reduz para um 38, certo? E substitui essa diferença por um implante mamário. A vantagem nesses casos de se colocar um implante mamário é que a montagem da mama vai ser facilitada e a forma vai ficar melhor, ela vai ficar com uma forma um pouco mais em pé, não vai ficar uma forma tão natural quanto se a gente não utilizasse o implante mamário. Mas pode ser feito das duas maneiras, a depender do desejo da paciente. Eu gosto de orientar bastante que as pacientes que ainda não amamentaram, se forem fazer mamoplastia redutora, que não utilizem implantes mamários, senão vai ter que se retirar muito tecido mamário e isso pode fazer falta lá na frente quando ela desejar
amamentar, né? Nas pacientes que já têm prole definida, ou que não vão amamentar mais, aí não teria problema de a gente fazer essa retirada maior de mama e substituição do que ficaria, né, no volume que ela deseja por um implante de silicone. E nesses casos, a próxima mamária também ajuda a deixar o colo mais marcado, mais bonito, né? Isso, uma queixa assim bem comum de quem faz mamoplastia redutora sem implante é justamente essa, olha, eu gostei, a minha mama está em pé, ela está menor, tudo, mas o colo não está tão marcado, a mama não está tão arredondada. Entendi. Doutor, fala pra gente um pouquinho sobre a parte da cicatrização, né, nesses tipos de procedimento cirúrgico. Certo. Nas cirurgias de mamoplastia redutora, normalmente, como se necessita reduzir a mama, se necessita manipular mais a mama, as cicatrizes acabam sendo maiores. Não que não seja possível fazer a mamoplastia redutora com cicatrizes reduzidas, mas depende muito do caso, do grau de redução. A cirurgia de mastopexia vai depender muito do volume mamário original, certo? E também do grau de queda que a paciente apresenta. Pode colocar a imagem número 2, Kleber? Então, em casos em que se tem uma ptose, uma pseudoptose ou uma ptose leve, com não muito volume mamário, principalmente se a paciente quiser colocar um implante mamário, nós conseguimos fazer a mastopexia, a elevação da mama, com uma cicatriz ao redor da areola. É retirado apenas pele ao redor da areola, é feito um ajuste, uma sutura, né, posicionando a areola mais para cima e a paciente fica com uma cicatriz só ao redor do contorno da areola. Já na imagem número 2, a gente vê um grau de queda um pouco maior, tá? Independente também ou não da colocação de implantes, vai ter que se tirar mais pele da mama e, consequentemente, vão restar cicatrizes maiores. Nesse caso, é uma cicatriz que nós chamamos de vertical, né? Que tem uma cicatriz ao redor da areola e uma cicatriz vertical ali, em vermelho, bem no meio do polo inferior da mama. Já na imagem número 3... a gente pode ver os casos que se tem uma queda maior da mama, e nos casos, a maioria dos casos de mamoplastia redutora também se precisa fazer esse padrão de cicatriz, que é o famoso T invertido, que fica uma cicatriz ao redor da areola, uma cicatriz vertical e uma cicatriz horizontal ali no sulco inframamário. E olhando a imagem, vocês também mexem no tamanho da auréola, também é reduzida. É bem comum, principalmente em mulheres que já amamentaram. Pode voltar para a gente, Kleber. Em mulheres que já amamentaram, certo? Ou mulheres que têm hipertrofia mamária, terem uma areola bem grande. E isso incomoda bastante as pacientes. Às vezes é difícil até para esconder aquele tamanho de areola no biquíni. Então, na cirurgia é feita a redução da areola também. Também. E como é que é o pós-operatório nessas cirurgias, doutor? Normalmente, o pós-operatório, né, dependendo, é claro, quanto maior as incisões e, consequentemente, as cicatrizes restantes, o pós-operatório vai ter mais limitações. Basicamente, as principais limitações é no sentido de movimentação dos braços e fazer força com os braços também. Ou a gente orienta que não faça força excessiva, pelo menos no primeiro mês, né, nem movimento brusco de elevação dos braços. Quanto à atividade física, em torno de 30 dias a paciente pode voltar para atividades físicas aeróbicas leves, como caminhar na rua ou caminhar em esteira, né, ou corridas leves. Com 2 meses pode fazer musculação de membros inferiores e com 3 meses fazer musculação completa. Aí já tá vida normal, né, no caso. Dirigir, normalmente com 2 semanas após a cirurgia, a paciente já vai estar liberada para dirigir. Rapidinho. Sim. E assim, não quer dizer que fazendo esse tipo de cirurgia, a mama não pode vir a cair novamente, né? Pode acontecer, como eu expliquei antes, né, o processo natural de envelhecimento, oscilação de peso, ou se houver uma nova gestação, a mama pode cair de novo e ter que fazer uma cirurgia, uma revisão cirúrgica, né, para restabelecer a posição da mama, restabelecer a posição desejada. Legal. Doutor, e mais alguma consideração que você queira passar aí para nós sobre mamoplastia, mastopexia? É um procedimento muito disseminado no meio da cirurgia plástica, né? Muito comum. A maioria dos cirurgiões plásticos acaba tendo muita experiência com cirurgia mamária, até porque a maioria das mulheres tem filhos, né? E depois de amamentar, as mamas acabam cedendo, acabam caindo e as pacientes procuram, né? Então, é uma das cirurgias mais procuradas da plástica, né? Junto com abdominoplastia e lipoaspiração.
é bem comum e é uma cirurgia fantástica quando bem indicada, né? Ela melhora muito a autoestima da mulher. E nos casos de mamoplastia redutora, das pacientes que têm hipertrofia mamária, melhora muito a qualidade de vida física dela também. Certo. Bom, e para você que quer saber mais sobre diminuir as mamas, levantar as mamas, siga o Dr. Pablo nas redes sociais, que tem bastante conteúdo, tem bastante informação por lá. Obrigada, doutor. Obrigado, Sabrina.